vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Encontrei o grande amor, amor que sara a dor, que cura as feridas e traz sentido à vida. Amor que aquece a alma, conforta e acalma o coração aflito e o faz alcançar a paz.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início ao programa Anunciando o Evangelho Eterno, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim. A cruz do Salvador.
Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata, estamos começando agora mais uma edição de um programa feito especialmente e com todo carinho para você e também para sua família. Este é o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Seja muito bem-vindo ao nosso conteúdo de hoje e eu já quero te alertar que em todos os quadros do programa de hoje nós vamos abordar temas direcionados à doutrina bíblica com linguagens para todas as idades. Nós estamos em uma caminhada rumo à eternidade de Deus e nessa jornada, o Senhor nos oferece todos os recursos para que nós consigamos chegar ao nosso destino, tudo aquilo que a gente precisa. Esses recursos são para a nossa preservação, são armas espirituais para a nossa vitória. O clamor pelo sangue de Jesus é um dos grandes segredos da obra do Espírito Santo e um dos mais importantes recursos que o Senhor nos apresentou para as conquistas, vitórias e livramentos. Mas, ao estarmos em comunhão com o Senhor, temos acesso a muitas outras armas e recursos para a preservação da nossa salvação. No programa de hoje, no quadro Lições do Manaim, eu recebo o pastor Daniel Moreira para conversarmos sobre o livro de Cantares de Salomão, o clamor pelo sangue de Jesus e as armas espirituais alcançadas na comunhão com o Senhor. Logo após, no quadro Acessibilidade, os irmãos João Paulo Návega e Osana Leal vão abordar o tema Como promover o aprendizado da palavra na assistência ao surdo. No quadro Perfeito Louvor, a tia Janaína Zumac vai ensinar o louvor Eu Clamo, Eu Oro, hoje para escaleta. E na aula para as crianças intermediários e adolescentes, a professora Viviane Laia abordará o tema Vivendo em Comunhão com Deus. Você fica agora com o quadro Lições do Manaim. E este é o primeiro quadro do programa Anunciando o Evangelho Eterno, que é o quadro Lições do Manaim. E neste quadro, a gente sempre faz questão de reafirmar isso, nós tratamos do que foi trazido na última Escola Bíblica Dominical. É um quadro completamente alinhado à Escola Bíblica e, da mesma maneira como os irmãos nas igrejas têm tido experiências maravilhosas com o estudo da Escola Bíblica Dominical, a gente também acaba trazendo algumas experiências que nós vivemos e que, ao estudarmos, alcançamos, de maneira que o objetivo desse quadro é reforçar e até, de certa forma, ampliar aquilo que é trazido na EBD. E estamos juntos hoje aqui para falar sobre o assunto da Escola Bíblica Dominical, no quadro Lições do Manaim. Estamos juntos, eu e o pastor Daniel Moreira. Daniel, Pai do Senhor, seja bem-vindo. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor a todos queridos. Glória a Jesus. Vamos lá.
Você sabe, nesse início do quadro, a gente sempre traz a participação ou as participações de irmãos que enviam para nós mensagens. E é uma bênção, toda semana nós recebemos mensagens do Brasil, do exterior, falando sobre o programa, irmãos que interagem conosco. Isso é bom para nós recebemos uma bênção com essas interações. Nós identificamos nisso que o programa não é só feito daqui para aí, mas que você também participa, você assiste, você inclusive dá dicas, isso é mais para o finalzinho do quadro, mas nesse primeiro momento nós vamos trazer algumas mensagens que nos foram enviadas e você já está vendo que está aparecendo aí na tela um QR Code, esse quadradinho aí branco e pretinho, pintadinho, né? Muito bem, esse QR Code, se você não experimentou ainda, eu até sugiro que você experimente. Você abre a câmera, aquela câmera que você tira foto do seu celular e aponta para ele. O que vai acontecer? Se você apontar para ele, o seu celular, o programa do seu celular, o sistema operacional, vai sugerir que você aceite abrir ao link que esse QR Code gera. Quando você fizer isso, você vai ver que vai abrir o WhatsApp. E ali, no WhatsApp, você pode mandar uma mensagem, só escrever a mensagem e enviar, do jeito que você manda mensagem para as pessoas que você conhece. É muito simples, né, Daniel? É uma participação simples. É muito importante. E importante. Essa tecnologia nos ajuda muito. Então, quando você faz isso, nesse primeiro momento, nesse QR Code que está aparecendo aí, você vai falar sobre a importância do programa para a sua vida. Isso é um testemunho. Um testemunho daquilo que o Senhor tem feito nessa obra, na direção do Espírito Santo. E eu vou trazer para você aqui agora algumas participações. E com um detalhe, você tanto pode fazer essa participação na forma de texto, como você pode gravar um vídeo e mandar nesse endereço ou nesse número do QR Code que está aparecendo aí. Então vamos trazer aqui participações por escrito. Roberto Borges de Araújo, do Rio de Janeiro, capital. Ele diz o seguinte: neste programa, eu e minha família temos alcançado várias experiências. A abordagem sobre os marcadores proféticos nos edificou muito. Temos sido fortalecidos e com isso estamos crescendo espiritualmente. Os mistérios da palavra revelada nutrem a nossa alma. Daniel, essa expressão é muito interessante, né? O mistério nutre a alma, a palavra revelada nutre a alma. Pois é, achei também muito interessante essa colocação do nosso querido aí Roberto Borges de Araújo, porque nós já falamos aqui no programa, né, que o evangelho sem o mistério, sem o profético, é só uma religião, é um cristianismo religioso, né? A beleza do evangelho está nisso que o irmão testemunha aí, o mistério e o profético. Glória a Jesus. Bom, vamos trazer mais uma participação. Essa veio de Juiz de Fora, Minas Gerais, a nossa irmã Sueli Maria de Souza. Ela diz o seguinte: o programa é uma bênção para nossas vidas, nos ajuda no entendimento da doutrina e do momento profético que vivemos. Glória a Jesus. Obrigado, Roberto. Obrigado, Sueli, pela participação de vocês. E agora nós vamos trazer duas participações em vídeo. Uma veio de Eunápolis, no estado da Bahia, que foi enviada pelo nosso irmão José Raimundo. E a outra veio da nossa irmã Luciana, que é de Linhares, no estado do Espírito Santo. Vamos assistir. Eu me chamo José Raimundo, eu sou da igreja do Pique 1, na cidade de Eunápolis, na Bahia. Eu venho falar no ministério do pastor Jorge Moura, venho falar a importância aqui do programa Anunciando o Evangelho Eterno, onde tem anunciado a volta do Senhor Jesus, e que Deus possa continuar abençoando este programa. A paz do Senhor Jesus. Paz, Senhor, irmãos, me chamo Luciano, sou de Linhares, da Igreja de Conceição, do Ministério do Pastor Alex Demo. Estou aqui para agradecer aos pastores e dizer que nós estamos recebendo uma grande bênção através do programa Anunciando o Evangelho Eterno. A todos a paz, Senhor. Glória a Jesus, obrigado José Raimundo, obrigado Luciano, obrigado aos irmãos que participam, que interagem conosco. É uma bênção para nós, como eu disse, a gente receber a interação de vocês. É muito simples, QR Code está aí, é só você apontar a câmera do seu celular para ele e quem sabe a sua participação não será trazida na próxima semana. Josias, uma coisa que eu observo, que a gente lê todas essas mensagens, né, as participações que são enviadas, uma coisa que eu observo é a questão assim, como aqueles que estão assistindo à escola bíblica, se inteirando da palavra, estudando, como é que eles começam a dar valor
a doutrina. Glória a não é? Jesus. Você sempre lê mensagens, né? Estamos entendendo mais a doutrina. Isso é bom. A doutrina está fortalecendo a nossa vida, porque esse momento é fundamental, a doutrina. Glória a Jesus. Daniel, vamos então entrar na abordagem do programa de hoje. E existe, o pastor Gideuti gosta muito de usar essa expressão e a gente repercute isso, né? Uma linha subjacente. Essa expressão subjacente significa algo que está por baixo, mas por baixo dando sustentação, né? Algo que vem e que liga toda uma história, todo um contexto. Projeto. Todo um projeto, pronto. A palavra é essa, todo um projeto. E esta linha subjacente está direcionada, está vinculada, ou é o clamor pelo sangue de Jesus, né? É algo que profeticamente aponta para a aspersão do sangue na cruz do Calvário e que tem uma sequência disso. E fala um pouquinho para a gente sobre isso. Pois é como se fosse, né, Josias e aqueles que nos ouvem e assistem, é como se fosse um fio escarlata, ligando toda a palavra do Gênesis ao Apocalipse. É notório esse fio escarlata, essa linha subjacente, não é? Porque ele até, lá no Manaim, agora no seminário, aquela reunião prévia dos pastores, né? Que aquilo ali para mim é como se fosse um seminário. Uhum. Ele Aliás, me perdoe e me permita também te interromper, Daniel. Você falou essa expressão e nós falávamos sobre isso. Os irmãos talvez não saibam, mas todo o seminário no Manaim Domingos Martins, no sábado pela manhã, antes do seminário começar, nós temos uma reunião de pastores. É isso. E nesse último seminário, inclusive, a gente até chegou a comentar isso. É como se fosse um seminário para nós. Exatamente. Antes de começar o seminário. É o que é para mim. Para nós é uma experiência maravilhosa. Quando eu estou ali, eu estou anotando tudo, porque a gente sai com uma riqueza, né, maravilhosa. Puxa, e isso... Muito edificante. Né? E isso se reflete no próprio seminário que vem na sequência, Claro, né? Uma bênção. claro. Foi só para contextualizar e situar os irmãos nisso que você falou. Então essa linha subjacente na linguagem espiritual é o profético. Porque a Bíblia é uma somatória de fatos históricos, não é? Fulano é rei, depois foi deposto, levantado outro rei, as lutas, as dificuldades, os problemas. Mas essa linha subjacente que une o Gênesis ao Apocalipse é o profético. E fica bem patente nesta linha subjacente a questão do sangue. O sangue, desde o Gênesis, quando Deus imolou o animal para providenciar as vestes para Adão e Eva. O recurso ali para eles, né? O recurso, né? E tudo. O cordeiro imolado no culto levítico. Depois vem o cordeiro de Deus, João Batista, eis o cordeiro de Deus, derrama o seu sangue. Aí você vai ver lá no Apocalipse, eles venceram pelo sangue e pela palavra. Glória a Deus. Então é muito patente essa linha subjacente que une todo o projeto profético do Gênesis ao Apocalipse. Glória a Jesus. Bom, estamos falando sobre o livro de Cantares, então vamos ver esta linha subjacente, onde é que ela se apresenta dentro do livro de Cantares. Cantares capítulo 4, verso 3 diz assim: os teus lábios são como um fio de escarlata, e o teu falar é doce, a tua fronte é qual pedaço de romã entre as tuas tranças. Essa palavra, essa expressão, é uma expressão do noivo falando acerca da noiva. Da noiva. Aquilo que ele identifica na noiva. Como é que a gente pode ver profeticamente, então, essa linha subjacente? Bem, quando ele diz os seus lábios são como um fio escarlata, então a boca está fechada, né? Forma um fio, né? Escarlata é a cor vermelha. Então, esse texto
fala a respeito da igreja, porque o clamor é interior. O clamor é no íntimo. A igreja a igreja fiel não precisa sair gritando pelo meio da rua. O sangue de Jesus tem poder. Porque até em novela alguém já me disse que ouviu isso. Uhum. Entendeu? Mas o clamor é um segredo. É um segredo para a noiva, para a igreja fiel. O falar desta igreja, que tem o clamor no seu interior, constante no seu íntimo, o seu falar é doce. Porque ela fala inspirada pelo Espírito Glória Santo. a Deus. Glória a Jesus. A sua fronte, o seu testemunho, a romã, quando ela se abre, ela mostra a beleza, né? Os seus favos, a sua vermelhidão também, as tranças, fala dos pensamentos. Então, todo esse rosto da igreja, esse testemunho, fala a respeito, profetiza a respeito do clamor pelo sangue de Jesus. Glória a Jesus. E quando a gente fala de clamor pelo sangue de Jesus, quando a gente fala de linha subjacente, quando a gente fala dessa expressão fio de escarlata propriamente de Cantares, nós nos remetemos à experiência da grande vitória de Israel sobre a cidade de Jericó. Logo que atravessaram o Jordão, exatamente, né? na entrada da terra. Grande vitória, A primeira né? grande Conquista. vitória. Josué capítulo 2, verso 21 diz assim: E ela disse, conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Esse foi o sinal de Raabe, né? Sinal de Raabe. Eu ia exatamente também contextualizar. Essa é aquela experiência de Raabe, que morava sobre o muro de Jericó e que recebeu os espias do povo de Israel e os preservou, os protegeu, e depois ela pendura esse fio de escarlate, que foi um sinal. O sinal da salvação. Exatamente. O sinal do livramento. O sinal da preservação. Então, tudo isso é profético. Glória a Jesus. Não é, Josias? Tudo isso é profético. Glória a Deus. Igreja que não merecia a salvação, né, porque ela era gentílica. Né? E você vê que o juízo que veio sobre Jericó, que atingiu Jericó, a operação de Deus, ou seja, o juízo de Deus, porque depois disso o exército entra e toma Jericó, foi derrubar os muros. Exatamente. Menos a casa de Raabe. Foi preservada. Foi preservada. E a sua família também. E a sua glória a Deus, a palavra, né? Tu e a tua família, o que diz a palavra do Senhor para nós. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Glória a Jesus. Muito bem. A gente sempre traz aqui o livro de Cantares, eventualmente um aspecto do Velho Testamento, registrado no Velho Testamento, mas também no Novo Testamento, para exatamente mostrar essa linha subjacente, né? Ela está ligada em toda a palavra. Que liga o projeto profético de Deus, né? Que só pela revelação você consegue alcançar isso. Isso é maravilhoso. Então vamos para o Novo Testamento. Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20 diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne. Então a gente vê que essa expressão de Cantares, que faz com que o noivo veja a beleza, identifique e veja a beleza na noiva, tem uma relação profética com o acesso à presença, com a comunhão, porque o texto em Hebreus diz assim: ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Exatamente. Então, eu acho interessante essa expressão ousadia, né? Porque realmente nós não merecemos. Quem somos nós para entrar no santuário do Altíssimo, de um Deus 3 vezes santo? Então, isso é um segredo, né, Josias? Isso é um segredo, isso é um mistério. Porque nós, quando clamamos pelo sangue de Jesus, nós não estamos clamando por um sangue biológico, porque o sangue é um tecido. Mas nós estamos clamando pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Porque o que o sangue faz no corpo? O sangue, ele dá vida e ele purifica.
o nosso corpo físico. O Espírito Santo tem a mesma função no corpo que a igreja, espiritualmente falando. Ele dá vida e ele purifica, santificando a igreja. Então, quando a igreja clama, o homem clama, Deus não vê o Josias, homem, as suas dificuldades, as minhas dificuldades. Ele vê a vida de Jesus sobre nós. Então, aí está a garantia que nós podemos entrar no santuário, né? Essa ousadia não é uma ousadia do homem, eu vou entrar. Não, a ousadia é porque você crê. Você aceitou, você crê que o sacrifício de Jesus foi o sacrifício da sua salvação e através deste sangue, através desse novo e vivo caminho, através do Espírito Santo, você pode ter acesso à presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Esse acesso e essa operação do Espírito Santo, no sentido de nos dar esse acesso, de nos tornar, nos dar a condição desse acesso, isso gera uma experiência de comunhão. Claro. A comunhão é exatamente isso. É você estar na presença do Senhor em comunhão com Ele. Isso é algo maravilhoso. Mas a comunhão, ela não apenas nos dá a bênção, como se isso já não fosse maravilhoso, né, de ter o acesso ao Senhor, mas a comunhão, ela nos dá acesso a recursos para que nós continuemos nessa jornada, né? Ou seja, ela nos dá o recurso para que a própria comunhão... Disponibiliza, né? Exatamente, para que a própria comunhão seja preservada, ou seja, para que nós continuemos no caminho. É como salvação, ato e processo, né? Você está na direção do Espírito Santo, você está em comunhão, você está sendo dirigido pelo Espírito Santo, isso é maravilhoso no processo de salvação. Eu vou ler um texto em Cantares, que ele está profeticamente associado a isso, para que você comente. Cantares 4:4, capítulo 4, verso 4, diz assim: o teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas. 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de valorosos. Qual é a associação profética que nós podemos fazer entre esse texto com essa experiência da comunhão? É uma linguagem profética, não é, Josias, extraordinária. 1000 anos antes de Jesus, né, o Espírito Santo inspira Salomão para escrever dessa forma, né? Porque o que é o pescoço? O pescoço é o que une a cabeça ao corpo. Então, profeticamente, o pescoço fala da comunhão. Então, o teu pescoço é como a torre de Davi. Então, as torres eram edificadas para você ter a visão panorâmica, você enxergar de longe o inimigo. Então, era uma questão de vigilância, de defesa, era estratégico aquilo. Então, a comunhão na vida da igreja, do crente, do servo, ela é estratégica. Porque você, na comunhão, você não é pego desprevenido, você não é pego de surpresa. E diz a palavra que para pendurar armas. Então, na comunhão, você tem acesso aos recursos da graça. As armas celestiais, que diz a palavra, são poderosas em Cristo Jesus. E essa expressão 1000 escudos, isso é uma força de expressão, porque não é 1000 literalmente, porque 1000 é o número de Deus. Uhum. Então, o escudo é uma arma de defesa. E a palavra fala que é sobre o escudo da fé. Então, esta arma de defesa, esse escudo, todos aqueles que desejam ter esse escudo, não vai faltar. Então, através da comunhão, você tem acesso às armas para vencer as lutas, as oposições, e a sua fé está sempre preservada. Glória a Jesus. Nós conversávamos em outra programação, né, uma programação da Rádio Manaim, na última segunda-feira, o Lâmpada para os Meus Pés, sobre esse aspecto, e há um detalhe interessante nesses escudos e broquéis, né?
O escudo tem uma função, o broquel tem outra função, ambas de defesa. O escudo é aquele objeto maior para defesas de ataques que vêm à distância. Você pode, né, movê-lo para um lado para o outro. E o broquel é um escudo pequeno preso ao braço do soldado. E ele era complementar ao escudo, de maneira que ele podia defender-se com mais destreza dos ataques que vinham de perto, né, daquelas ações do embate direto e tudo mais. O broquel era mais ágil e ele tinha, então, o Senhor nos dá não só as armas de defesa, como também as armas de vitória, né, desde que nós estejamos em comunhão. Na comunhão, o Senhor nos preserva dos problemas que vêm de longe, dos problemas que às vezes vêm de perto, né? A gente não mesmo. É muito interessante. Né? Não esperava, às vezes dentro Muito da família ou no local de trabalho, uma coisa assim. E na comunhão o Senhor nos dá vitória. E na vida espiritual, principalmente, tem que ter destreza. Isso. Né? Porque os ataques estão aí de todos os lados. Glória a Jesus. Vamos para o Novo Testamento para a gente ver uma aplicação, né? Tá ótimo hoje, porque a gente está vendo a linha subjacente o tempo inteiro, né? Então, Efésios 4, 15 e 16, nesse texto, nesse capítulo, nesses versos, a Bíblia diz o seguinte: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Muito né? interessante. Tá aí a aplicação. É como o apóstolo Paulo, né, fala como o Espírito Santo inspirou, né, essa doutrina sobre o corpo, né, sobre o cabeça, né, o amor, né, o corpo bem ajustado e ligado. Então, para você ser um crente ajustado, a igreja está ajustada quando ela está realmente nessa comunhão. Glória a Jesus. E um aspecto interessante, Daniel, e que nós temos visto no contexto desse quadro, né, dos nossos encontros aqui, e também o pastor Sérgio não pôde estar hoje conosco aqui, mas o que nós estamos vendo é uma constatação, programa a programa, abordagem a abordagem, das doutrinas da obra como sendo doutrinas bíblicas. Claro. Porque quando a gente fala em doutrina de corpo, né, é uma experiência desta obra desde sempre, desde o início, que algumas pessoas, né, de outros grupos não entendem ou não aplicam ou não querem viver. Mas nós estamos vendo aqui que bênção isso é para nós. Porque a doutrina é um conjunto de elementos que emergem da palavra. Glória a Deus, é isso mesmo. Através da revelação do Espírito Santo. Glória a Jesus. Bom, vamos ver agora, ainda no Novo Testamento, o poder das armas espirituais que estão colocadas à nossa disposição. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Não são carnais, não. Não estamos falando aqui de armas humanas, grito, físicas. violência, não estamos falando, exatamente. Nós estamos falando de armas espirituais para combater as batalhas espirituais. Não, Josias, e outra coisa, o texto fala para a destruição das fortalezas. Muito bom. Então, o adversário, ele é preparado. Ele quer derrubar mesmo. Uhum. Então, só você não consegue com argumentos, entendeu? Não é na força, não é no grito, não é na sua capacidade. São armas, como diz a palavra, poderosas. Glória a Jesus. Em Cristo Jesus. Glória a Jesus. Em Cristo Jesus, em comunhão com Cristo Jesus. Daniel, exatamente. Nós vemos aqui que a igreja, se nós juntarmos aqui o aspecto das características da igreja com o momento profético que nós estamos vivendo, quer dizer, uma igreja que se prepara para o arrebatamento, né? Então, essas características, a comunhão,
o Clamor. acesso à presença, o clamor, o uso A dos meios, dos revelação, recursos os da graça. mistérios, o Isso. profético, a doutrina. A igreja precisa estar vivendo isso É. para são, esse são momento as armas profético. poderosas. Né? Assim, eu quero acrescentar aqui que são armas poderosas, são experiências maravilhosas, mas quando nós vemos o livro de Cantares, nós vemos que tudo é feito em função do casamento. Exatamente. Então, esse momento... Todas as doutrinas estão profetizadas ali em função Exatamente. deste evento. Então, viver essa experiência de santificação e de comunhão não é simplesmente por viver, mas é porque Um objetivo Jesus... maior. Isso, Jesus está por voltar a qualquer momento e ele vem buscar uma igreja que viva isso, É em função de um bem maior. de um bem maior. Glória a Jesus. Ele quer encontrar uma igreja aperfeiçoada pelo Espírito Santo. Né? Amém. Então, Cantares 4:7 diz assim: Tu és toda formosa, amiga minha, e em ti não há mancha. Né? Então, para a igreja estar nessa condição, ela precisa estar em comunhão. Tu és toda formosa, amiga minha, em ti não há mancha. Então, é uma igreja que está em constante santificação. Glória a Deus. Entendeu? Agora, a santificação não é gesto, não é essas coisas exteriores. A santificação é teu lábio é como fio de escarlata, é a comunhão, é a fé, é a dependência do Espírito Santo, é o domínio do Espírito Santo, é usar os recursos da graça, as armas celestiais. Isso faz parte da santificação. Glória a Jesus. Se os lábios estão fechados, mas o interior está em santificação, o coração está em santificação, a santidade, ou seja, o testemunho dessa santificação, ele se exterioriza, ele aparece, sem precisar, Exatamente. às vezes, dizer nada, né? Quantas vezes, né, Josias? Já que aconteceu comigo, acontece com muitos irmãos, né? A pessoa chegar e falar assim: por acaso você é crente? Você é evangélico? Você não falou nada. Seus lábios estão fechados ali, Isso. né? Mas a pessoa percebe. Não é? Já aconteceu isso com você? Já, Comigo já aconteceu tive- muitas vezes. Tive diversas Aí é uma experiências, oportunidade de você evangelizar, Isso. fazer um convite, não é? E hoje em dia, né, Josias, falando isso, está muito mais fácil evangelizar, Está né? muito mais fácil. É só pegar e enviar o link. Envia o link do culto, envia o link do programa. É Você isso tem aí. tantos grupos de amigos, né? É o WhatsApp do condomínio, da família, não é? Da escola. É muito mais fácil evangelizar hoje. Glória a Deus. Está aí. Bom, a gente está já caminhando para o final desse quadro. Já? Já, Daniel. Se o Sérgio estivesse aqui, ele ia reclamar. Ia reclamar. Não, eu quero dizer uma coisa para você que está nos assistindo, que essa nossa reação, ela é sincera, é natural. Porque de Não é nada fato... combinado isso Não, aqui, né? não, de fato para nós aqui, se a gente pudesse, a gente ficaria muito mais tempo. O tempo passa muito rápido. Passa né? muito rápido. Mas vamos lá. É aquele momento, aquela palavra para os nossos irmãos, aplicando aquilo que tratamos a vida de cada um. Glória a Deus. Queridos, como descrever um amor que a partir do sangue inocente do seu único Filho, o Senhor Jesus, nos deu acesso à presença desse Deus santo e poderoso e permite que vivamos em plena comunhão com o Espírito Santo? Este é o incomparável amor de Deus por mim e por ti. É como uma torre forte que abriga as armas mais poderosas. A comunhão que a igreja fiel tem com Deus através do Espírito Santo é a segurança de que ela é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Louvado seja Que Deus os Jesus. abençoe. Glória a Jesus. Muito bem, estamos chegando ao final desse quadro, mas ainda você tem oportunidade em interagir conosco, em participar. Agora você está vendo aí o QR Code aparecendo, diferente daquele primeiro.
Aquele primeiro é para você falar da importância do programa para você. Esse agora, quando você aponta o celular para ele, a câmera aberta do seu celular para ele, você vai ser redirecionado mais uma vez para o WhatsApp. Mas você vai ver que quando você for redirecionado para o WhatsApp, vai aparecer lá uma questão, uma pergunta. E quando você responde a essa pergunta, essa resposta, e você envia, nós recebemos aqui e você nos ajuda a estruturar, né, a roteirizar a pauta do próximo Lições do Manaim. Tá? Muito importante essa participação. Isso é muito bom. Até, inclusive, Daniel, a gente consegue perceber dúvidas. Às vezes a pessoa escreve ali uma coisa, ela não entendeu, ou ela escreve. A gente percebe onde estão as dúvidas que a gente pode, e assim a gente pode abordar aqui e tirar essas dúvidas. E outra experiência acontece muito, né, com os irmãos que participam com esse QR Code aí, responde dúvidas de outras pessoas. De outras pessoas, isso é muito bom. É muito bom. E a gente então escolhe sempre duas participações e traz aqui esses comentários que foram feitos sobre o assunto que nós já abordamos aqui no quadro de hoje. O primeiro comentário vem de Thales Gomes, ele é de Natal, no estado do Rio Grande do Norte. Ele diz o seguinte: a torre é local estratégico de defesa. Davi foi o rei que não perdeu nenhuma batalha porque sempre lutou na dependência do Senhor. A vitória do servo e da igreja está na comunhão com o Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja. O pescoço fala da comunhão, pois liga o corpo ao cabeça. Aqui ele aponta para Jesus, o cabeça. Clédiston Ramos de Souza, de Imperatriz, no Maranhão, diz o seguinte: a torre aponta para a vigilância, o pescoço para a comunhão. Na comunhão estamos vigilantes e temos acesso às armas celestiais poderosas em Cristo Jesus para vencermos as lutas contra a fé. Muito boa participação. Muito boa participação do nosso companheiro, pastor Clédson, né? Que envia essa informação e que ele coloca um detalhe, que a luta é contra a fé. Né? Que não vem de nós, é dom de Deus, quer dizer, a bênção do Senhor que nos dá a salvação, pela graça sois salvos mediante a fé. E a luta é para destruir essa fé e por isso... Em poucas palavras, ele resumiu muita coisa que falamos aqui. Muito bom. Então tá aí as perguntas, a pergunta para a próxima semana você vai descobrir se você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, e aí você vai poder participar. Será uma alegria para nós contar com a sua participação, e aí você aproveita e já fica sabendo qual a abordagem que vamos fazer na próxima semana. Daniel, mais uma vez, foi uma bênção estarmos aqui. Deixar um abraço para o pastor Sérgio Souza, que não pôde chegar, mas se Deus quiser, na semana que vem estaremos todos juntos. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor a todos queridos. Glória a Jesus. Transmitir e ensinar as doutrinas bíblicas são ordenanças do Senhor Jesus e que a igreja tem o compromisso com ele em obedecer. Agora, como promover o aprendizado da palavra na assistência ao surdo? Esse tema, que é muito interessante, será abordado agora no quadro Acessibilidade pelos irmãos João Paulo Návega e Osana Leal. A paz do Senhor Jesus, irmãos. A paz do Senhor Jesus, Osana. A paz do Senhor, Senhor João. Hoje a gente vai falar com vocês, e continuando falando sobre a assistência da pessoa surda na igreja, a gente vai falar um pouquinho sobre como que tem que ser o tratamento com essas pessoas concernente ao aprendizado da palavra. A gente sabe que a palavra de Deus é algo que a gente carrega desde cedo. Nós, enquanto ouvintes, a nossa grande vantagem desde que a gente é criança, a gente tem contato com a palavra. Então, muita coisa a gente acaba aprendendo só com esse contato mesmo. E tem muita gente que conversa conosco. Por exemplo, a gente tem a aulinha das crianças, chega em casa, o pai reforça, conversa. Antes de dormir, o pai lê a Bíblia junto. Então a criança desde cedo ela vai construindo uma imagem mental de toda a palavra de Deus. Mas e o surdo? Como é que funciona com o surdo, Osana? Será que ele tem essa memória visual que o ouvinte tem, para na hora que o pastor lê um versículo bíblico conseguir se situar e saber o que está acontecendo? Isso nem sempre é possível. Existem muitos vocabulários que não são usados na rotina das pessoas. E aí elas precisam da imagem, mas como formar essa imagem mental se não tem quem ensina? E isso é muito importante para a gente observar dentro das nossas igrejas.
Vamos dar um exemplo, João, facílimo, que todo mundo vai entender? Vamos, ó. Rosana, interpreta pra mim. Você conhece o hino Mestre o Mar se revolta? Sim. Então interpreta pra mim aquela parte. Seja o encapelado mar. Encapelado mar, essa Isso, parte. é. O que é encapelado? Viram? E eu tenho certeza que você, ouvinte, já ouviu esse louvor diversas vezes e nunca parou para pensar no significado da palavra encapelado. Imagina a gente que é ouvinte e já tem essa dificuldade. E o surdo? Será que ele vai conseguir saber o que é encapelado? Porque muitas vezes o irmão que está interpretando não sabe o significado também, igual aconteceu com a Rosana. Na hora do culto a gente não para e pergunta para o pastor o significado da palavra. Não dá tempo. Não dá tempo. E aí ele vai e faz o que a gente chama de datilologia. Ou seja, ele escreve encapelado. Mas tem uma coisinha que eu queria perguntar. E quando o surdo não compreende português? Porque para entender a datilologia tem que ler, tem que saber português. E quando não sabe? E aí? E aí, o que a gente tem que fazer? E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Rápido, viu? Não vai dar pra gente ensinar para vocês tudo o que precisa ser feito, mas é rapidinho para vocês terem uma noção. É importante que a igreja entenda que o surdo ele vai ter que ter uma aula a mais. Eu preciso ensinar para o surdo a história bíblica. Sim. A maioria dos surdos que chegam, quer dizer que isso é em tudo, com todos os surdos, não, mas a maioria dos surdos que chegam pra gente, eles não têm essa memória visual da palavra de Deus. Sim. Então a gente precisa ensinar isso para eles. E aí, os dirigentes de grupo, o obreiro da igreja, que é responsável pela igreja, tem que promover momentos de encontro com esses irmãos para mostrar para eles um pouco da história bíblica. Ensinando a história bíblica, vai trabalhando a sequência desses acontecimentos e mostrando o sinal e a imagem também, ou até mesmo o material concreto, que dessa forma a pessoa surda ela vai constituindo o entendimento daquela informação e de fato ela vai ser incluída. Mas muita gente pergunta assim pra gente, mas isso não é exclusão? Ele não tem que ter as mesmas coisas que as outras pessoas? O que você acha disso, João? É verdade? Isso não é exclusão. Para começar, que fazendo isso eu vou colocar ele em pé de igualdade com o resto da igreja. Lembrando que a igreja tem acesso à palavra por diversos outros meios. Não só o obreiro falando. Por exemplo, eu estou no culto junto com você, Rosana. O pastor fala alguma coisa, eu não entendi, eu olho para o lado e pergunto para você. Rosana, você entendeu o que ele quer dizer? Isso. E aí, às vezes, você entendeu melhor do que eu e me explica. O surdo ele não tem esse contato. Sim. O máximo que ele tem de contato na igreja, às vezes, é com o intérprete. E não é função do intérprete ensinar para o surdo a palavra de Deus. Na hora do culto. Então, isso tem que ser feito no momento posterior ao culto. Após o culto. Então, a gente precisa que esse trabalho seja realizado. E uma coisa muito importante é como que o obreiro do púlpito ele pode ajudar o intérprete? Sendo o mais claro possível. Se ele vai falar, pegou Abraão, entendeu? Eu vou falar sobre a chegada de Isaac. Manter a mesma linha histórica. Evitar ficar trazendo novos conteúdos para dentro, porque o intérprete vai ter que desmanchar toda aquela imagem que ele construiu para o surdo entender e aí colocar novos elementos, aí confunde o surdo. Ok? E dessa forma a gente consegue oferecer um pouquinho de acessibilidade. Algo tão simples, né? Que a gente faz uma imagem mental tão fácil, mas as pessoas surdas não têm essa mesma condição se não for ensinado. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Vou falar agora igual ao nosso irmão Jorge Pessoa da Rádio Manaim. Que bênção! Hoje temos louvor novo e a tia Janaína vai começar o ensino hoje do louvor Eu Clamo, Eu Oro. E o instrumento que ela escolheu para começar esse louvor é a escaleta. Quer saber por quê? Ela vai contar daqui a pouquinho, tá? Então você já sabe, pegue o seu instrumento e vamos aprender. Olá, classes, irmãos, a paz do Senhor. Como é maravilhoso sabermos que há poder no sangue de Jesus. Ele morreu na cruz, mas ressuscitou e está vivo. E quando nós clamamos, oramos, temos a vitória. Glória a Deus. O louvor novo que vamos aprender fala sobre isso. Fala sobre oração, sobre o sacrifício de Jesus. Este louvor é solene, tem uma melodia suave, muito linda. Você já sabe qual é este louvor?
O nome dele é Eu Clamo, Eu Oro. Este louvor é muito lindo. E vamos começar com a escaleta. Foi até o pedido do nosso querido Samuel que tivesse mais um louvor na escaleta. Então agora nós vamos direto conhecer as notas que vamos tocar neste louvor. Vamos lá? Nós vamos ter a nota Sol sustenido, notinha preta dentro do grupo das 3 pretinhas. Vamos ter a nota Lá natural, Si natural e o Dó sustenido. Ela é a primeira notinha do grupinho das 2 pretinhas. Vamos ver na escaleta essas notas? Sol sustenido, Lá natural, Si natural e o Dó sustenido. Agora, próximo slide, nós vamos começar a conhecer. Nós já sabemos que está no tom de Mi maior. Foi até a escala que nós revisamos. Então, tem Fá, Dó, Sol, Ré sustenido. Vamos ver na armadura de clave? Olha, Fá, Dó, Sol, Ré sustenido. Está no compasso quaternário. 1, 2, 3, 4. 4 tempinhos para cada compasso. Olha, primeiro compasso, 4 tempos. 1, 2, 3, 4. E aqui é o segundo compasso. Também temos 4 tempos. Agora vamos conhecer as notas. A tia circulou aquelas que serão alteradas. Lembrando que nós aprendemos sobre ligadura. Aqui a notinha igual não toca a segunda, mas espera o tempo. Lá, outro tempo. E temos aqui Sol sustenido, ligadura, notinha não toca. E no final temos um ritornelo. Está nos indicando que nós vamos voltar ao início, que o ritornelo é um sinal para repetir o trecho musical. Então agora a tia vai solfejar as notas correspondentes aos tempos. Vou contar 4 tempos e vou começar. 1, 2, 3, 4. Dó, Lá, Dó, Si, Sol, Si, Lá. Dó, Lá, Dó, Si, Sol, Si, Lá. Vamos ver na escaleta? A tia vai tocar bem devagar essa primeira vez. 1, 2, 3, 4. Muito bom! Viu como foi fácil aprender? Agora é só você treinar bastante, amém? Um abraço com muito carinho e até a nossa próxima aula com a flauta doce. A paz do Senhor. O nosso Deus não é um Deus distante. Ele olha para nós e nos guarda todos os dias e todas as horas. Mas não apenas isso. Ele quer falar conosco através dos dons espirituais, da palavra revelada, de experiências e sinais maravilhosos. Só que para isso, nós precisamos estar em comunhão com Ele e só conseguimos isso se vivermos em obediência ao Espírito Santo. Mas tem outras coisas muito importantes. Nós vivemos um momento bem perto do dia do arrebatamento da igreja e nós já aprendemos que quando Jesus voltar, Ele vai levar para a eternidade aqueles que estiverem em comunhão com Ele. Hoje, na aula para as crianças, intermediários e adolescentes,
A professora Viviane Laia vai nos falar sobre o tema Vivendo em Comunhão com Deus. Saudamos a todas as crianças, os intermediários e adolescentes com a paz do Senhor. Na aula de hoje vamos falar sobre um dos segredos do livro de Cantares. O livro de Cantares nos revela o maior amor que existe, que é o amor de Jesus pela sua igreja e o amor da sua igreja pelo seu amado Salvador Jesus. Vamos ler a palavra de Deus em Cantares, capítulo 4, versículo 4. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas. 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de valorosos. No texto que lemos, o noivo olha para sua noiva amada e diz: o teu pescoço é como a torre de Davi. O noivo, que é o Senhor Jesus, fala do pescoço da sua noiva, que é a igreja. Quem aqui sabe onde fica o pescoço no nosso corpo? As crianças sabem? Vamos colocar a mãozinha no nosso pescoço? Muito bem! Vejam só, o pescoço liga a cabeça ao corpo. O corpo representa a igreja fiel. E a Bíblia diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo. E a cabeça representa o Senhor Jesus. E a palavra diz: como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. E o pescoço? O pescoço fala da nossa comunhão com Deus. E o que é comunhão, vocês sabem? Comunhão é estar ligado, juntinho, é viver em união. A igreja fiel está ligada à cabeça, que é Jesus. Então, para termos comunhão com Deus, precisamos fazer parte da igreja, que é o corpo de Cristo. Precisamos estar unidos com os irmãos, nos cultos, na escola bíblica dominical, buscando ao Senhor, aprendendo e obedecendo a palavra de Deus. Como é bom viver em comunhão com Deus, sabendo que o Espírito Santo nos conduz dia após dia ao céu. Lá no céu não haverá dor, nem tristezas, nem guerras, nem morte. No céu viveremos felizes para sempre com o nosso Salvador. Às vezes ficamos tristes e nos sentimos fracos diante das lutas. Mas se temos comunhão com Deus, Ele alegra o nosso coração e nos fortalece. Por isso, o Senhor Jesus compara o pescoço da noiva, a igreja fiel, à torre de Davi. A torre de Davi era muito forte. O Senhor nos vê como uma torre forte. E somos fortes porque o Espírito Santo mora no nosso coração. E na torre de Davi eram guardadas armas de guerra, e em especial os escudos. Os escudos protegiam os soldados. E o que representa o escudo para nós, vocês sabem? O escudo fala da fé. A fé é vivida na nossa comunhão diária com Deus. Ela nos leva a sermos obedientes a Deus. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Vamos viver pela fé, pois ela nos guardará até a volta de Jesus. Que possamos a cada dia viver em comunhão com Deus. Assim, seremos como uma torre forte, pois o Espírito Santo estará em nós para nos fortalecer e teremos à nossa disposição o escudo da fé. Viver pela fé em Jesus é a certeza de que no dia que Jesus voltar, vamos ouvi-lo chamar o nosso nome. Amém? Que Deus os abençoe com a sua palavra. A paz do Senhor. Jesus voltará, vou me preparar. Que dia glorioso, quando Ele voltar. Jesus
Em todas as edições do programa Anunciando o Evangelho Eterno, no final, a gente sempre lembra de um projeto muito maravilhoso, muito interessante e que tem resultados que sempre chamam a nossa atenção. Com um detalhe, você também pode se beneficiar desse projeto. É o projeto de assistência espiritual da Igreja Cristã Maranata. E é muito simples participar. Você vai ter que fazer apenas uma ligação. Você pode fazer ou pode enviar o número para outra pessoa que está precisando para fazer. Com um detalhe, essa ligação é gratuita e você pode fazer a qualquer hora do dia ou da noite, todos os dias da semana. O número é esse que está aparecendo aí na tela, 0800 707 3076. Do outro lado da linha, alguém vai te atender, vai te ouvir, vai transmitir uma palavra da parte de Deus para a sua vida e vai orar por você. E tudo isso é totalmente gratuito. Você também pode apontar a câmera do celular para esse QR Code que está aparecendo aí ao lado do número e você já vai ser redirecionado, o seu aparelho, né, claro, para esta ligação. E eu quero dizer uma coisa muito importante. Nós não vamos te pedir qualquer contribuição, não vamos pedir nada a você. Nem contribuição financeira, oferta, nada disso. É tudo de graça mesmo. E eu repito, você pode ligar sempre que você precisar, qualquer hora do dia ou da noite. Quer conhecer mais sobre a Igreja Cristã Maranata e os nossos projetos? É muito simples. Acesse as nossas redes sociais e você também pode baixar os aplicativos da Igreja Cristã Maranata e da Rádio Manaim. E lá no aplicativo da rádio você ouve louvores e mensagens bíblicas 24 horas por dia e também, se quiser, pode até compartilhar os nossos conteúdos. E aqui no YouTube, no nosso canal, você encontra uma quantidade notável de conteúdos. Você já experimentou, né, ali passear pelo canal, pesquisar? É uma coisa maravilhosa para a família toda que você tem disponível no nosso canal no YouTube. Mas eu quero chamar a atenção para um conteúdo que é especial. Todos os domingos, às 10 horas da manhã, a Escola Bíblica Dominical vai ao ar pelo nosso canal no YouTube, aqui pelo nosso canal. Você é o nosso convidado, repito, todos os domingos, às 10 horas da manhã. E aí você aproveita agora, inclusive, para, se você não for inscrito, para se inscrever no nosso canal e para curtir esse conteúdo e todos os demais que você assiste aqui no canal, tá certo? E assim chegamos ao final desta edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Na semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos juntos mais uma vez. Maranata, o Senhor Jesus vem! Oi, Guga. Oi, Elo. Você acompanha os vídeos da Igreja Cristã Maranata no YouTube? Sim, não perco um. Que bom. E dá o seu like em todos eles, né? Quando me lembro, sim. Isso é mesmo importante? Muito importante. Sabia que ao dar o seu like no vídeo, você ajuda a divulgá-lo e fazer com que outras pessoas o assistam também? Como assim, Elo? Dar like, que é esse sinal de joinha, é uma forma de dizer que você gostou do vídeo. Ao receber muitos likes, o YouTube entende que o nosso vídeo vai interessar a mais pessoas e mais pessoas vão conhecer as mensagens, louvores e outros conteúdos que estão no canal. Os compartilhamentos ajudam a impulsionar o conteúdo e alcançar milhares de vidas. Puxa, vou dar o like sempre a partir de agora. É isso aí, Guga. E vocês, meus irmãos, costumam dar like nos vídeos da nossa igreja? Faça isso e ajude a espalhar os conteúdos da Igreja Cristã Maranata e edificar muitas pessoas. E aí, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, o YouTube pode notificar você sempre que tiver um vídeo novo. É isso aí, Guguinha. E se você quiser enviar um culto ou um louvor para um familiar ou amigo, é só clicar no botão compartilhar e depois em copiar o link e ele já fica pronto para você colar no WhatsApp. Simples e fácil. Mas, Guguinha, se eu quiser rever uma aula das crianças ou ainda ajudar meu vovô a assistir a EBD da semana, como eu faço? Elo, é muito simples. Quando você acessa o canal, você vai em playlist e lá está organizado pelos dias da semana, EBDs, programa Anunciando o Evangelho Eterno, aula das classes e até os louvores de crianças e da igreja.
Guguinha, eu não sabia disso. Que legal! Agora fica muito mais fácil encontrar. E você ainda pode usar a busca e digitar o que você quer procurar, Elo. A gente não perde nada. Irmãos, para contribuir com o crescimento e a expansão do canal da Igreja Cristã Maranata, faça cada um a sua parte. Evite criar canais abertos e postar conteúdos em suas contas particulares. Muito bem, Elo. Se cada um contribuir, nossa comunidade no YouTube vai ficar cada dia maior e mais forte, para a honra e glória do Senhor. Amém, Guga! A paz do Senhor Jesus, irmãos. Até a próxima.